Sejam muito bem-vindos aos meus palpites para o concurso 1172 da Loteca. Agora o resultado oficial desse concurso já saiu. O prêmio está em R$ 800 mil, segundo a Caixa. Eu acredito que vai ser um pouquinho maior, vai ser mais de R$ 1 milhão. Essa é a loteria de futebol da Caixa Econômica Federal, que abre com Atlético Mineiro e América no jogo 1. Na quarta-feira, que foi ontem, o Atlético jogou com o Manaus pela Copa do Brasil. Foi 4-1, o Atlético passou, conforme a gente esperava. Então não vou perder muito tempo nesse jogo, até porque o América não jogou, teve a semana livre. Eu acredito que o Atlético vai ganhar esse jogo e vai ser o eventual campeão do Campeonato Mineiro, tá? 19ª vez seguida que ele chega na final. O Asa e o CRB jogam no jogo 2. Ontem, tá aqui na quinta-feira, mas na verdade esse jogo foi ontem, o Sport jogou contra o CRB, ficou 2-1 pro Sport. O Asa teve a semana livre, ele está invicto até agora no Campeonato Alagoano, e por esse motivo eu vou apostar um duplo fechado no Asa, tá? Eu acredito que ele pode se aproveitar desse fato do CRB ter jogado durante a semana e, se eu não estou enganado, tenho quase certeza dessa informação, na fase preliminar do Campeonato Alagoano, esse jogo foi empate entre 0-0 ou 1-1, não me lembro agora exatamente o placar de cabeça, tá? Inter de Milão jogou contra o Feyenoord ontem, foi 2-0 lá na Holanda. Assim como o Barcelona também visitou o Benfica, dois times que enfrentaram adversários mais fracos, na minha opinião, na Champions League, fora de casa e ganharam. E mesmo com esse compromisso aí no final de semana, eu acredito que os dois vão ganhar tranquilamente. São adversários bem fracos. Monza é o lanterna do campeonato italiano, o Osasuna também não está muito bem. Eu acredito que, inclusive, os dois times são líderes dos seus campeonatos, né? A Inter do italiano e o Barcelona do espanhol. Eu acho que não tem muito que a gente inventar aqui. Eu vou de Inter e eu vou de Barcelona, esses dois jogos. Verona e Bolonha não jogaram durante a semana, então eu vou manter a minha opinião do meu primeiro vídeo da segunda, a mesma opinião do Lucas, que assiste muito mais futebol internacional do que eu. A gente vai de empate e Bolonha, acho. É um jogo complicado para a gente simplesmente apostar seco no Bolonha, tá? Eu acho que ele pode tropeçar e quem sabe empatar aqui e pode ser um resultado que pode surpreender a gente. Não tenho dúvida que o Bolonha é melhor que o Verona, mas vamos respeitar o mando do Verona nesse momento. Hoje o Chelsea jogou contra o Copenhague, lá na Dinamarca. Um jogo bem ruim que eu assisti um pouco. E ganhou tranquilo, foi 2-1. O Chelsea meio tirando o pé, ganhou esse jogo, porque ele sabe que, independente do placar que esse jogo fosse lá, teria o jogo de volta na Inglaterra, no Stamford Bridge, e ele ia conseguir reverter, sabe? Na minha opinião, o Chelsea vai passar tranquilo. E aqui também deve ganhar do Leicester. A gente comentou bastante desse jogo durante a semana, sobre o técnico do Chelsea, que era técnico do Leicester temporada passada. Leicester está na zona de rebaixamento. O Lucas trouxe uma informação que eu não me recordava. Os três times que subiram no passado são os três que estão na zona de rebaixamento da Premier nesse momento, tá? Eu acho que não tem muito o que inventar também aqui. É Chelsea. Não vejo muito espaço para zebra aqui. Napoli e Fiorentina é um jogo que me mudou um pouco a perspectiva por conta do jogo de hoje. Hoje o Panathinaikos foi jogar com Fiorentina na Grécia, ganhou 3-2. Eu acho que a Fiorentina tem capacidade de reverter esse resultado no jogo de volta na Itália, tá? Então, por conta disso, eu vou apostar seco no Napoli, que não jogou, a gente comentou também bastante isso, como essa temporada o Napoli tem somente o italiano e a Copa Itália, tá mais tranquilo, né? A Fiorentina tem esse jogo de volta na semana que vem. Provavelmente vai pensar nela, porque vamos combinar, e eu vou até abrir aqui para a tabela da Série A para vocês. A Fiorentina está em sétimo, todo respeito, ela não disputa título. Ela disputa aqui uma vaga para a Europa League, Conference League. Talvez ela pegue essa última vaga aqui, quarto lugar para Champions, tá? Mas vamos combinar, porque para ela é muito mais fácil disputar esse título da Conference do que qualquer coisa aqui no italiano, porque a competitividade é muito diferente, a Conference é muito mais tranquilo para ela, tá? Então, na minha opinião, a Fiorentina vai estar focada nesse jogo de volta com o Panathinaikos, que dá para reverter esse resultado, e o Napoli pode se aproveitar. Só lembrando que o Napoli, apesar disso, está numa situação ruim, né? Não ganha nos últimos 5 jogos no italiano, mas eu vou acreditar que vai ser esse jogo que ele vai ganhar. Também acho que dá para passar rápido pelo Real Madrid e Rayo Vallecano. Foi ontem, foi 2-1 para o Real Madrid contra o Atlético, né? Deve passar também, na minha opinião. Uh, Acredito que vai ser um time misto contra o Rayo Vallecano aqui no jogo 8.
Interessante como o Endrick acaba não tendo muita minutagem no Real e hoje ele não foi nem lembrado pelo Dorival, né, na lista da convocação para eliminatórias. Eu, sinceramente, acho um pouco estranho isso. Não sei se é uma birra do Ancelotti, não sei se ele acha que ele não está preparado, mas o fato é que Real Madrid tropeçou bastante nos últimos 5 jogos, ganhou só um dos últimos 5 na La Liga. Tá 3 pontos aqui do Barcelona. Eu acho um pouco difícil ele buscar isso, porque o Barcelona tá jogando muita bola, tá? Mas para esse jogo eu vou apostar seco no Real Madrid. No jogo 9 nós tivemos os dois times jogando, o United e Arsenal. O Arsenal fez a gente lembrar um pouco do Brasil, mas não o Brasil que a gente gosta de lembrar. Foi 7-1 o jogo contra o PSV na Holanda. E é impressionante, assim, cara. Engraçado que quando eu fui assistir esse jogo, tava logo no gol de pênalti do PSG. Mas de resto, o Arsenal jogou muito melhor e vai passar, já tá nas quartas, vamos combinar, né? Hoje o United recebeu o Real Sociedad, que tá aí no jogo 14. Inclusive, eu não assisti o jogo do Chelsea, que foi no mesmo horário. Eu pedi um pouco pro Lucas a opinião dele, o que ele achou desse jogo. Ele me falou que não achou tão bom. O United abriu o placar, logo depois levou um empate com um gol de pênalti do Real Sociedad. O resultado provavelmente vai ser decidido na volta, tá muito aberto esse 1-1. E aqui eu acho que é Arsenal, cara. Porque até, vamos pensar que o Arsenal pode até poupar na semana que vem, na volta da Champions, que tá de boa pra ele. E o United, a gente comentou muito durante a semana sobre toda a situação, passamos a limpo, né? Toda a situação econômica dele, esportiva também, obviamente, que interfere, que não é boa faz muitos anos. Tenho muito medo desse Arsenal seco, mas eu vou apostar nele, tá? O jogo 10, eu vou recomendar um triplo. Pelo seguinte, eu assisti de novo os melhores momentos desse jogo e me surpreendeu o quanto o Fluminense foi bem melhor que o Volta Redonda, na verdade, tá? O primeiro gol do Fluminense, inclusive, foi uma entregada bizarra do zagueiro do Volta Redonda. Só que o Fluminense não precisa, né? Tá 4-0. O Fluminense, se jogar pouco, perder de 3-0 ele passa, né? Fica muito de olho qual vai ser o time do Fluminense que vai jogar esse jogo, tá? Eu acho que pode interferir muito. Se o time do Fluminense for o titular, eu iria no máximo no empate, cara, porque eu acho que tem uma disparidade de elenco, assim, de talento muito grande. Qualidade técnica, principalmente, tá? O Fluminense jogou contra o Caxias até assistir uma parte do jogo. O Fluminense era bem melhor e ganhou, mesmo fora de casa aqui em Caxias do Sul, tá? E o Cano fez o seu 100º gol no centenário, por ironia do destino. 100º gol pelo Fluminense. E é isso, cara. Fica muito de olho nesse jogo. Qual time do Fluminense vai jogar? É o titular? Dá pra ir no Fluminense. Não é o titular? Volta Redonda empate, vai. O Betis jogou hoje contra o Vitória de Guimarães, ficou no 2-2. Não dei muita bola pra esse jogo também, eu tava vendo do Chelsea. Vou continuar acreditando no Betis, tá? Não acho que a gente pode se basear muito aí na Liga Europa. Tem uma disparidade muito grande de elenco. O Betis deve passar, eu acredito pelo menos, do Vitória de Guimarães. Me surpreenderia bastante se não passasse, mesmo sabendo que esse jogo aí foi na Espanha. Bilbao e Roma é o único jogo que ainda não acabou. Deixa eu só ver aqui quanto que tá. No momento, tá 0-0. Não tem muito análise para fazer. Não tô assistindo também. Eu acho que vou manter a minha opinião do Bilbao, cara. Apesar de que eu acho que ele pode decepcionar, porque ele tá pensando que a final da Liga Europa já tem a sede definida. Vai ser o estádio do Atlético de Bilbao. Seria muito interessante para eles decidirem esse título em casa, né? Mas ele tá muito bem também na La Liga. Tá aqui em quarto. Teve esse jogo que foi 7-1 contra o Valladolid, 3-0 contra o Girona. Perdeu contra o Madrid, inclusive estava na loteca, mas né, um time que está um pouco patamar em cima dele. Eu vou continuar mantendo o Bilbao. Aqui também vou de Juventus, empate, tá? A gente falou muito, eu e o Lucas, a gente falou muito sobre esse jogo, cara, como a gente tá bem receoso, porque a Juventus tem aquela sina, né, esse ano que ela tá com 3 empates, 3 vitórias, tá muito estranho esse time, apenas uma derrota. E a Atalanta também, a gente comentou, a eliminação dela na Champions foi bem bizarra, né, ela perdeu os 2 jogos pro Bruges, que não é um time muito incrível, muito vistoso, né, da Europa. Então, pode acontecer uma surpresa nesse jogo, mas eu provavelmente iria nesse duplo fechado na Juventus. E no último,
Eu gostei muito da recomendação do Lucas. Ele falou que iria de triplo nesse jogo, tá? E eu acho que é por aí também. Eu acho que por conta do Real Sociedade ter esse jogo contra o United, é um título que ele também pode acabar pegando, e ele pode decepcionar nesse jogo 14. Se eu fosse jogar seco, eu acho que a gente vai jogar aquele jogo que a gente fez ali do vídeo, eu e o Lucas, que saiu ontem. Eu acho que eu iria no Asa. Acho que eu deixaria esse único duplo. Aqui eu iria. Aqui eu dependeria do sábado ali, às 3 horas, eu iria ver qual o time do Fluminense que vai jogar, tá? Acho que isso interferiria bastante. Mas hoje eu iria de Fluminense. E aqui eu acho que Juventus, e aqui. Eu acho que o Real Sociedade pode decepcionar, então eu iria de empate, cara. Acho que seria esse meu jogo, tá bom? Muito obrigado a quem acompanhou. Deixe seu like, seu joinha no vídeo, se inscreva. Tem o link do grupo aí, vire membro do canal. Qualquer maneira que você apoiar ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, voltamos. Domingo, acho que vou fazer um vídeo sábado também sobre o jogo de ida do Grenal, tá? Um vídeo diferente, confiram minha opinião sobre esse jogo de ida aí. Deve acabar ali pelas 7, 8 da noite. Tá bom? Tchau.